Oiê, eu sou o Marco. Por acaso você já tomou alguma decisão e esperou que ela fosse acontecer da melhor forma possível, só que acabou não acontecendo isso? Bom, uma expectativa foi quebrada. Então, se você não sabe lidar muito bem com isso, talvez esse vídeo seja pra você. Expectativa pra mim, ela sempre funciona mais como uma projeção do futuro, onde a gente se agarra a alguma coisa, alguma perspectiva em que a gente espera muito que ela aconteça. Às vezes ela não acontece, mas às vezes tem a chance dela acontecer. E a gente fica muito nesse anseio, a gente fica muito nessa expectativa que isso realmente aconteça alguma hora. Mas às vezes não acontece. A primeira vez que eu senti essa quebra de expectativa, essa não correspondência, eu me senti bastante machucado. Foi algo que doeu. E eu percebi que a expectativa ela funciona também como um meio de impulsionar a gente, mas ela é um pouco traiçoeira, por causa que ela tem alguns espinhos que a gente pode se machucar alguma hora. E foi essa sensação que eu senti. E essa quebra, ela não acontece somente dentro de uma relação amorosa, que a gente idealiza a pessoa perfeita. Ela acontece tanto na amizade, na área profissional, na área pessoal e até nos nossos planos de vida, em que a gente olha lá pra frente e espera que aconteça alguma coisa. Às vezes aquilo não vai acontecer. Normalmente elas vão doer da mesma forma, porque vai afetar a gente de algum jeito. E falando sobre isso de expectativa nos outros e na gente, eu acredito que a maioria das linhas ela acontece muito mais em relação aos outros. Eu acabo não colocando muita expectativa em mim. Eu acho que normalmente as pessoas colocam mais expectativas em mim e eu coloco mais expectativa nessas pessoas. Porque eu realmente crio muitos cenários, eu crio muitas possibilidades de que o que eu idealizei realmente vai acontecer. Eu também não vou ser hipócrita e falar que eu não me cobro de alguma forma. Eu me cobro também. Mas parece que eu consigo dar conta da minha própria cobrança. Eu sei como resolver isso. Agora, quando é alguma coisa que alguém prometeu pra mim, que me forneceu essa expectativa, me machuca muito mais quando ela não cumpre, porque eu não sei como resolver isso dentro de mim, porque não envolve só eu. Envolve o outro. Eu já vivo constantemente comigo 24 horas por dia, então eu consigo ter uma noção de como eu vou lidar com tal situação. Agora, quando envolve o outro, é bem mais difícil. E quando acontece esse rompimento, não significa que é algo ruim. É só que a gente idealizou de uma forma e acabou não acontecendo. E isso acaba tornando a sensação de, meu Deus, eu fui enganado de alguma forma. Meu Deus, eu pensei errado. Só que na verdade você foi humano. Mas não significa que aquela situação seja de fato ruim. O que causa esse estranhamento mesmo é realmente a sensação que ela deixa na gente, e não a situação por completo. Essa semana, por exemplo, eu acabei tendo uma discussão com meu namorado, que não foi bem uma discussão, a gente conversou e tal, mas aconteceu uma quebra de expectativas, aonde a gente tinha combinado de ele vir pra minha cidade e a gente passar o resto desse mês junto, digo, se vem nos finais de semana. Só que acabou que os planos mudaram. Ele me forneceu essa informação, quando ele veio aqui a última vez, a gente conversou e falou que a gente ia se ver os finais de semana, e eu fui com a expectativa lá no alto. Eu fiquei muito feliz, eu falei assim, meu Deus, vou ver ele todos os finais de semana, oh meu Deus. Só que daí a expectativa foi quebrada durante essa semana. E aquilo me entristeceu, mesmo eu entendendo o motivo dele. Porque ele tem realmente uma rotina puxada, ele tem os compromissos dele, como assim eu tenho os meus? Mas ele tá passando por uma fase muito mais difícil do que a minha. Só que mesmo assim eu senti aquilo. E eu parei pra pensar o porquê eu senti tanto, mesmo entendendo o principal motivo disso. Mesmo entendendo que ele não vai deixar de gostar de mim, não vai deixar de me amar, não vai deixar de me querer. Mas por que eu me coloquei nesse abismo de ter feito o mundo desmoronar? Mas quando eu olhei com calma pra situação, que foi no caso no outro dia de manhã, porque essa conversa meio difícil aconteceu na noite anterior, né? E no outro dia de manhã eu olhei as mensagens, eu olhei a situação por completo, eu olhei e falei assim, talvez não seja o fim do mundo. Talvez você só tenha pirado um pouquinho. Mas e depois disso a gente conversou no outro dia com mais calma, mais tranquilo, preparado pra ter essa conversa. E a gente entendeu o ponto um do outro. Ele entendeu que eu tinha uma expectativa que foi quebrada, e isso me machucou de alguma forma. Eu também entendi o motivo dele. A gente realmente tem que rever o que aconteceu, tentar tomar alguma alternativa para melhorar isso, ou mudar isso. Ou pelo menos só digerir a situação. E eu acho que o que mais machucou na situação foi, de fato, a preocupação por ser alguém que eu gosto muito, que eu me sinto muito bem, e quebrar uma expectativa assim. Porque a gente para, reflete e questiona, será que vai acontecer de novo? Será que expectativas são algo ruim? Será que não era pra eu ter essa sensação de criar algum cenário futuro com essa pessoa? Só que daí isso entra numa piração muito grande, porque a vida muda. Eu acredito que não existe um destino linear, em que já tá tudo definido. Eu acredito que quando a gente vai fazendo algumas pequenas ações, as coisas vão mudando. E essa possibilidade da gente conseguir se ver nesses 3 finais de semana foi algo que mudou. Aquilo ia acontecer, mas teve algum problema, alguma questão maior que tomou conta e a gente não vai conseguir se ver
desses 3 finais de semana. Porque o peso de um vai afetar em 3, no caso vai sobrar 2, né? Era 3, daí com 2 finais de semana. E eu acho que quando a expectativa ela é quebrada, o que acaba rompendo não é a situação em si, mas a sensação que ela deixa na gente. Foi algo que a gente criou. A gente que escolheu se agarrar a essa pequena possibilidade e transformá-la numa expectativa. Ela não era uma expectativa, ela era uma possibilidade. E apesar de tudo isso que eu comentei agora, eu não vejo a expectativa como algo ruim, como uma vilã, como algo que realmente veio pra dizimar a população mundial. Tem momentos que ela acaba machucando um pouco a gente, mas é porque a gente permite ser machucado por ela. Porém, normalmente, ela funciona como combustível, porque você que tá assistindo esse vídeo, com certeza tem expectativas de futuro. Você espera que alcance tal cargo, tal relacionamento, tal viagem dos sonhos, e você tá batalhando por eles. Você tá estudando, você tá acordando todo dia, você tá se cuidando, você tá tentando alcançar esse futuro que você quer. Então, essa expectativa que você criou sobre si mesmo, sobre o seu próprio futuro, ela funciona como um combustível. Então, ela não tá sendo a vilã nesse momento. Ela é a vilã quando a gente permite que ela seja. De fato, o problema não é que a expectativa exista, ela sempre vai existir. O real problema é como a gente vai reagir caso ela seja quebrada. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu fiquei com muita dúvida se expectativa e esperança cabiam no título desse vídeo. Se fazia sentido eu usar expectativa ou esperança. E eu escolhi expectativa por causa que elas têm diferenças. A expectativa ela é algo que a gente cria, é algo que a gente espera com certeza que vai acontecer. Agora a esperança é um sentimento mais puro, mais leve. Tem até um ditado de a esperança é a última que morre. A gente tem fé que aquilo que a gente está desejando com esperança vai acontecer. Mas a possibilidade de não acontecer é muito maior. Já diz pela palavra esperança. E a esperança é a última opção. Agora a expectativa não. É algo bem mais pesado, é algo bem mais carregado, em que a gente cria. E como eu comentei no início do vídeo, a minha expectativa em cima dos outros, ela acontece de uma forma muito maior. Mas não significa que não aconteça uma expectativa comigo mesmo. Por exemplo, quando eu combino com algum amigo meu, alguma amiga, de fazer alguma coisa, só que eu não vou conseguir fazer. Eu falo, vamos sair à noite, fazer alguma coisa, comer alguma coisinha, mas acaba rolando um compromisso de última hora. Eu não vou conseguir ir. Eu me sinto culpado quando isso acontece, porque eu faço essa cobrança com as pessoas de suprirem as minhas expectativas, mas às vezes eu também não consigo suprir a expectativa que eu dei pra elas, porque eu sei como dói a gente dar uma expectativa pra pessoa e não conseguir entregar isso pra ela. E eu sei que esse vídeo é um assunto delicado, mas eu acho importante compartilhar isso também, porque é algo que eu tô aprendendo a lidar. E realmente o que eu espero com tudo isso é falar que talvez a vida ela não aconteça como a gente sempre espera. Eu acho que essa é a magia da vida, sabe? Viver ela nesse formato em que em qualquer momento ela pode nos surpreender. Eu acho que essa é a coisa mais mágica que existe nisso tudo, de estar presente no mundo e poder viver a vida. É importante falar também que mesmo quando essa expectativa ela é quebrada, ela foi quebrada por algum motivo. Ela nunca é rompida por motivo nenhum. Existe algum motivo maior para ela acontecer. Então o que eu recomendo fazer? Você para, pensa, observa a situação por completo. Conversa com a pessoa em que essa expectativa foi quebrada. E tenta entender o lado dela e também tenta entender o seu próprio lado. Mas nada de apontar o dedo, sabe? Tipo, você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Realmente conversa de boa. Tenta compreender o que a pessoa tá vivendo. E mesmo que aconteça essa coisa de expectativas quebrarem, ainda vale a pena viver, ainda vale a pena criar elas por causa que elas nos motivam a fazer algumas coisas. Então, elas não são de tudo mal. Mas eu digo e repito, ainda vale a pena criar elas. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Incrífica. Eu quero agradecer demais a sua companhia nesse domingo solitário, que não é tão solitário porque você tá aí do outro lado me assistindo. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha ele com alguém que precisa ouvir também, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum episódio dessa série. Bora continuar o papo dessa conversa aí nos comentários. E é isso. Eu te espero no próximo domingo. Beijo!